Boa noite, paz, shalom. Que o eterno Deus abençoe a todos. É para dar continuidade à leitura do livro de Isaías, hoje o capítulo 3. Então tem leitura bíblica que eu faço fazendo comentários. E eu estou fazendo um livro de Marcos, na realidade não era nem para fazer nessa página, mas como a outra ainda não estou podendo fazer, eu estou fazendo só a leitura. Então, como eu já estava fazendo comentário de Marcos, eu continuo com Marcos fazendo comentário e continuo com Marcos só para leitura, que é para pôr em outro canal. Mas agora eu estou com o canal Eclésia Católica de Cristo, o canal do YouTube. Quem puder se inscreva, por favor. Lá vai ser um pouco diferente do Bíblia Diária Helena. E tem também no YouTube Bíblia Diária Helena e no Facebook, página do Facebook Bíblia Diária Helena. Ficam todos na shalom do eterno Deus, de Jesus de Nazaré, nosso amado. Paz. Vamos à leitura. Oráculos de Yahvé acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Então, oráculos de Yahvé são as profecias que o eterno Deus deu a Isaías. Então, vamos lá. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Príncipes são um líder maior em um governo. É o príncipe. Continuando. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eu sempre tenho falado que o eterno Deus, ele levanta uma nação para dar lição para outra. Quando uma nação está muito arrogante, isso é muito sério, porque Deus pode fazer isso tanto com Israel quanto com as nações pagãs, porque Deus não faz exceção. Então Deus pode levantar, é o que está escrito aqui na palavra de Deus, não é eu que estou falando. Leia Isaías 13, versículo 3. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Então, quando as pessoas elas estão exultando com arrogância, os governos, as nações, Deus levanta uma outra, assim como ele levantou a Babilônia, porque o rei de Judá naquela época estava nessa situação. Estava exultando e arrogante. E não dava ouvido porque o profeta Jeremias falava. Então ali foi um exemplo. E na Bíblia está escrito que Deus chamou o Nabucodonosor de meu servo. Então, hoje em dia as pessoas acham que ser servo de Deus é só quem é crente e anda com a Bíblia debaixo do braço. Quem é crente em Jesus é amigo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É filho do Pai, porque através de Jesus ele nos dá essa paternidade. Ok? Deus pode chamar qualquer um de servo. Pode chamar. Porque diante de Deus todo mundo tem que servir. Ok? Todo mundo tem que servir. Não importa se ele é crente, se ele não é crente, ele tem que servir a Deus. Então vamos lá.
Eis um tumulto sobre os montes, como o de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas, ó Senhor dos exércitos. Passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, ó Senhor, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai. Lembra os cachorros quando eles ficam uivando? Aqui está falando aqui, ó. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá o Todo-Poderoso com uma assolação. E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. É como eu vi um pastor falar, não tem como a gente fazer uma mensagem de autoajuda, nem de mimimi, nem de coitadinho, nem de sua bênção e sua vitória. Porque nós estamos caminhando para isso aqui, para esse versículo aqui, ó. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá o Todo-Poderoso como assolação. Se você está coberto por Cristo Jesus, você está debaixo das asas de Cristo Jesus, com o sangue, proteção do sangue cordeiro, você será protegido. Mas se você não tiver, vai ser ali como aconteceu no ano 70 da era cristã em Jerusalém. Se vocês não sabem, pesquisem. Ali, pessoas morreram de fome, morreram queimadas e grávida teve suas barrigas abertas para tirar o filho. Não é porque chegou a hora de dar dor, não. Era por maldade. Sangue de Jesus é poder, meu Deus do céu, meu Deus, me ajuda. Ajuda, Senhor, que nós não entendemos o que é isso, nós não entendemos. Tem compaixão. Pelo que todas as mãos se debilitaram e se derreterá o coração de todos os homens. Derreterá o coração, derreterá tudo. As pessoas não aguentam o sofrimento que está para vir. E ficarão desanimados e deles se apoderarão dores e ais. Ais é grito, gente. Grito de dor. Uivai, ais. E se angustiarão como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor de Adonai vem horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela seus pecadores. Só tem uma saída, só tem uma proteção. Está escondida em Cristo Jesus. Vamos continuar. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos. E abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. Sim, mais raro do que o ouro de Ofir. Vai morrer tantos homens que, ou tantas outras coisas horríveis que nós estamos vendo nesse mundo, fazendo robôs, tal de humanoide que querem criar.
É tanta malignidade que o povo está fazendo na face da terra, que o homem puro, homem mesmo nascido de marido e mulher, vai ser raro, gente. É bíblico. Por isso que vocês vê tudo isso aí falando que vai acontecer. Fora os que estão morrendo tudo na guerra. Tá morrendo já muitos na guerra. Muitos homens. Morrem mais é homem. Pelo que farei estremecer o céu e a terra se movera do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. A terra está cambaleando. E como a corça quando é perseguida e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado e todo o que for apanhado cairá a espada. Quando a nação está em guerra, gente, todo mundo tem que voltar para suas nações, suas terras, que está falando. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Quem assistiu aí o 7 de outubro de 2023 viu como foi horrível aquilo que aconteceu em Israel. Como foi horrível, gente. Mas aquilo ali foi só um exemplo. Só um exemplo do que a Bíblia está dizendo. Vamos continuar. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. É pessoas que fazem guerra, não está nem fazendo guerra por causa de riqueza, não. Faz guerra porque gosta de fazer guerra, ok? Vamos lá. E os seus arcos despedaçarão aos mancebos e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Fruto do ventre. Lembra lá quando falei que matava as mães e cortava as barrigas das grávidas? E matava as crianças? Israel precisa se humilhar diante do Todo-Poderoso. A igreja de Cristo precisa se humilhar. Precisa pedir perdão para o Senhor Jesus. Se ajoelhar diante dele. Tenha compaixão, Senhor Jesus. Porque não é brincadeira não, gente. O povo está levando tudo no oba-oba. Só sabe um falar mal do outro na internet como se fosse perfeito, como se fosse santo, que deseja na morte dos outros, como se eles nunca fossem morrer. É muito triste o que está acontecendo com os chamados de crente protestante. Muito triste, gente. Sério. Eu comecei a ler a Bíblia há 47 anos atrás e fui para a igreja evangélica. Não me arrependo, agradeço a Deus por isso. Mas hoje em dia eu estou vendo uma geração que diz que é crente evangélico protestante, que só sabe falar mal dos outros. Não olha para os próprios erros, próprios defeitos. Isso é muito triste, porque é isso que eu tenho que falar para vocês, é as profecias do Senhor, da Bíblia. Isso aqui não foi eu que tive uma revelação extra, não. É Bíblia. Profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 13. É forte as profecias daqui. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali
a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar seus rebanhos. Se ainda tem lugar que as pessoas estão fazendo suas casas e que tem os rebanhos, é porque ainda não foi totalmente destruído pelo Senhor. É porque ainda não foi queimado com fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Vamos continuar a leitura. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes e os sátiros pularão ali. Que é o que ficou das terras de Sodoma e Gomorra, que também é um exemplo. Mas o mundo hoje está parecido com Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra deve estar pedindo juízo para essa terra. Porque o povo de Sodoma e Gomorra está em algum lugar, em prisão, em sofrimento, e deve estar pedindo juízo para essa terra de hoje. Alguém já pensou nisso? As pessoas não morrem, elas só são transformados os espíritos para a prisão. As hienas uivarão nos seus castelos e os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. É muito forte essas profecias de Isaías 13. Seria tão bom se os pastores pregassem isso aqui, ao invés de ficar fazendo shows, entretenimento na igreja, pregando psicologia na igreja. A própria psicologia proíbe misturar com a religião, mas o povo leva a psicologia para a igreja. Leva o coach. Mas não prega o que os profetas escreveram. O mundo não acabou ainda. Deus ainda não puniu a terra toda. É muito sério. É muito sério. É muito sério o que está acontecendo na face da terra e o povo não está vendo, nem mesmo os crentes. Que o Eterno Deus tenha compaixão de nós, a gente possamos levar a palavra de Deus avante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai, shalom. Shalom a todos. Shalom de Jesus Nazaré. É a shalom dele que nós precisamos, porque o resto é enganação.